O que eu quero que nós entendamos é que o que define um movimento é o seu alvo, o seu objetivo declarado, e não os métodos que aparentemente tocam em justas reivindicações. O movimento feminista sempre teve um caráter anticristão, e o seu alvo, por trás da maquiagem, na verdade, sempre foi a revolução sexual, ideologia de gênero e outras ideias que os irmãos já devem conhecer. Nas palavras de Carolyn, ela disse: misturado àquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo, o governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento, a declaração dos sentimentos, levou por fim à destruição dos conceitos biblicamente definidos de Deus, diferenças de gênero, matrimônio e outros. É preciso destacar que se hoje o movimento feminista, as feministas, atacam tanto o cristianismo, atacam tanto as igrejas, certamente eles não faziam quando viam nele o único terreno possível para suas queixas. Algo que as feministas escondem é que o primeiro evento de mulheres, que ocorreu em 19 e 20 de julho de 1848, em Seneca Falls, Nova York, a Convenção do Direito das Mulheres, teve como local de encontro uma igreja. Veja bem, a luta pelos direitos das mulheres na época era tão mal vista e tão pouco aceita que nenhum outro lugar as recebeu. As mulheres, desde os primeiros passos do movimento, lutando pelo direito de voto, pela educação, pelo trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, puderam contar com o apoio das comunidades religiosas, sim, conscientes de que, apresentando a sua causa como digna diante de Deus, também poderiam defender ela como digna diante dos homens. Mas há uma diferença, meus queridos, entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-los acima tanto dos homens quanto de Deus. A história do movimento mostra que uma coisa levou a outra. Nós precisamos admitir que nas últimas décadas nós vivenciamos uma completa reviravolta no conceito de feminilidade. O feminismo alterou profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser uma mulher. O feminismo é o padrão. Nós o lemos, nós o respiramos, nós pensamos nele, nós assistimos a ele. E hoje eu pretendo expor o quanto a minha professora de redação estava enganada quando ela disse que Deus inferiorizava as mulheres. Quero expor o contraste entre o que a nossa cultura, o mundo, as feministas afirmam sobre as mulheres e o que Deus afirma sobre a verdadeira feminilidade. E nós vamos conhecer agora algumas mentiras que o diabo, o mundo e a nossa cultura caída contam sobre a mulher. A primeira mentira que nós queremos desmascarar essa manhã é: os homens são o problema. Como eu falei para vocês, na primeira reunião que foi em Nova York, das mulheres, elas trataram da Declaração dos Sentimentos, que foi esse documento que tinha todas as queixas, as reivindicações das mulheres, e também tinha o que elas denominaram de uma história de repetidas ofensas e usurpações da parte do homem para com a mulher. No documento tinha: o homem nunca permitiu que a mulher exercesse seu direito inalienável ao voto, o homem obrigou a mulher a se submeter a leis em cuja formação ela não teve voz, o homem negou à mulher direitos que são dados aos homens mais ignorantes e degradantes, tanto nativos quanto estrangeiros. O homem tornou a mulher, se casada, civilmente morta aos olhos da lei. O homem tomou da mulher todo o direito sobre propriedade, até mesmo em relação aos salários que ela ganha. E assim vai, uma longa lista de acusações. Acontece que o feminismo ele está parcialmente certo. Os homens pecam. Eles podem diminuir as realizações das mulheres por motivos egoístas. Alguns homens degradam as mulheres através da pornografia. Alguns homens abusam sexualmente de mulheres. Alguns homens abusam de suas esposas e de seus filhos. O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas. É compreensível, humanamente falando, porque esse movimento emergiu. Um certo teólogo uma vez comentou: quando você se dá conta de que homens têm subjugado mulheres por milhares de anos, você pode apenas se perguntar por que levou tanto tempo para que o movimento feminista se formasse. É infelizmente raro encontrar um casamento em que o esposo reconhece que ele carrega a responsabilidade da liderança e a exerce em humildade e amor, ao invés de força e autoritarismo.
Embora eu também seja contra muito do que o movimento feminista advoga, eu entendo por que ele surgiu. Eu acredito que os homens cristãos, se os homens cristãos fossem os líderes servos do lar, ao invés de machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte rápida e indolor. Se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidas e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e tornar um pouco mais do que uma escrava pessoal, se os homens não tivessem distorcido essa doutrina de liderança, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em nossa sociedade. Estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, na cabeça dos lares. Mas a questão que eu quero destacar aqui, não estou me dirigindo a homens, é que, como um movimento, o feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Eu penso que esse é um argumento justo. Mas o feminismo também surgiu porque mulheres pecaram em resposta. Esse é um problema humano clássico. Pecadores tendem a pecar em respostas a pecados cometidos contra eles. Na passagem que nós lemos em Gênesis 3, que relata a queda do homem, o pecado cometido no jardim, o resultado daquela decisão momentânea é o mundo que nós conhecemos hoje. Repleto de egoísmo, orgulho, ira, que resultam em conflito, morte e decadência. Quando Adão e Eva pecaram, eles renunciaram à vida no sossego do jardim do Éden. Eles trocaram a comunhão desimpedida com Deus pelas maldições do conflito marital, da fadiga vã, do parto doloroso, da morte e, mais importante, da separação de Deus. Eles foram os primeiros a pecar, mas não é diferente conosco hoje. Essa passagem, ela nos ensina que as mulheres, elas realmente têm um problema, mas ele não é o homem, é o pecado. O pecado deforma tudo, inclusive o bem que Deus planejou a criar homem e mulher. As mulheres pecam contra os homens pecam contra as mulheres e todos pecam contra Deus e não alcançam seu padrão de santidade e perfeição. O pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres e porque as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão para a inveja, para o sentimento faccioso, para a confusão e toda espécie de coisas ruins. O pecado é a razão porque nós precisamos de um Salvador. A segunda mentira, queridos, que nós queremos desmistificar essa manhã é: os interesses e o comportamento distinto dos sexos são consequências da educação. E aí nós vemos as raízes da ideologia de gênero. Ou seja, aquele discurso: você é igual ao homem, todo mundo nasceu igual e você tornou-se mulher. A clássica frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se. Mas esse argumento das feministas, queridos, é totalmente contrário a todas as pesquisas de âmbito psicológico e biológico que vêm sendo realizadas há décadas. Pesquisas estas que são frequentemente boicotadas e abafadas pelos movimentos feministas. Na última década, estudos sobre percepção, cognição, memória, função neural têm descoberto diferenças evidentes entre os gêneros. Alguns estudos científicos comprovam essas diferenças entre o homem e a mulher. Como, por exemplo, vocês sabiam que, vocês já devem saber disso nas suas casas, o cérebro da mulher, mais do que o do homem, é um gigantesco arquivo de argumentos. A mulher, ela se destaca em todas as pesquisas sobre comunicação verbal. Se você quer uma boa oradora, ou se você quer um bom orador para convencer alguém, na verdade você tem que procurar uma boa oradora. A mulher convence alguém como ninguém. Os voluntários desse estudo, eles tinham sempre a mesma média de QI, e nas palavras do pesquisador ele diz: nós não queremos discutir a inteligência dos dois sexos, mas a forma como homens e mulheres aproveitam a sua inteligência. O psicólogo canadense Jordan B. Peterson foi perguntado por uma entrevistadora: por que os homens ocupam a maior parte dos altos cargos conquistados por mérito e produção? E ele apontou que os seres humanos do sexo masculino são geralmente mais competitivos e agressivos. E isso tem relação com as disparidades hormonais entre os sexos. Os homens têm uma carga bem maior de testosterona. Ainda outras pesquisas realizadas sobre a preferência profissional em 53 países
por um professor de psicologia, mostrou que os homens, eles são mais interessados em coisas e as mulheres em pessoas. As mulheres têm cérebros mais empáticos, isso mesmo. As mulheres têm uma facilidade em reconhecer emoções e agir conforme a necessidade daqueles que as expressam. Têm mais destreza nas interações sociais. E com maior frequência ocupam empregos relacionados ao cuidado alheio, como psicologia, medicina e enfermagem. E de acordo com a pesquisadora, não é ao acaso e nem devido às pressões sociais que se observam diferenças sexuais em escolhas profissionais e no desempenho em áreas específicas, mas sim a natureza biológica e entre homens e mulheres. Em outras palavras, nós não somos mulheres porque uma sociedade patriarcal, machista, nos impôs isso. Nós somos mulheres, o Criador assim nos projetou. Há uma incompreensível dificuldade em falar sobre os sexos como eles são, diferentes. Assim, interesses e prioridades diferentes entre homens e mulheres. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Que privilégio e que honra. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele valoriza tanto o homem quanto a mulher. São expressões iguais e complementares da imagem de Deus. O que nós precisamos entender é que as nossas diferenças físicas, psicológicas, emocionais, biológicas, elas não nos tornam inferiores aos homens. Elas servem para um propósito maior, glorificar a Cristo. Em Gênesis 2:18 também diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu farei a ele uma ajudadora idônea. Veja bem a palavra que ele usa aqui, ajudadora. É o mesmo termo que ele usa diversas vezes na Bíblia para se referir ao próprio Deus. Se Deus, que é obviamente superior e infinitamente maior a todos nós, refere a si mesmo, sem embaraço nenhum, como ajudador, será que nós não deveríamos nos orgulhar dele usar o mesmo termo para nós? Mulheres, nós precisamos aprender a compreender que o nosso papel diferenciado não está relacionado com desigualdade ou inferioridade, apenas em diferente função. Em 1 Pedro 3:1, ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E aí está o espinho, não é? Nós temos uma grande dificuldade em falar sobre submissão. Porque isso é visto como um sinônimo de fraqueza, de inferioridade. O que muitas mulheres negligenciam é que a submissão é uma parte do caráter divino da Trindade. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, você representa características do Criador com o seu jeito de ser mulher. As três pessoas da Trindade, elas são iguais em natureza, mas elas são diferentes em papel. Da mesma forma que o homem representa a liderança de Deus Pai, você, mulher, reflete a submissão de Jesus Cristo. Um é líder, o outro é submisso, mas ambos são Deus. Ambos, homem e mulher, são criaturas amadas, únicas e igualmente valorizadas por Deus. A execução correta da complementaridade, desse encaixe de papéis, glorifica a Deus. O plano de Deus para o casamento sempre foi marcado por uma reciprocidade santa, em que o amor do marido desperta uma submissão sensível por parte da esposa, assim como o respeito e a apreciação da esposa suscitam uma liderança e o amor de seu marido. John Piper, quando falou sobre o sentido último da feminilidade, ele disse algo muito interessante. A verdadeira feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória de seu Filho, de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Vocês estão entendendo? Isso significa que se a gente reduzir a nossa feminilidade a características físicas e biológicas, a vestir saia e andar de salto, nós não estamos só perdendo o objetivo da feminilidade, mas nós estamos diminuindo a glória de Cristo em nossas vidas. A sua distinta personalidade feminina, mulher, é indispensável no propósito de Deus de demonstrar a plenitude da sua glória. Amém?
A terceira mentira que eu quero expor essa manhã é: seu lar é o seu fardo. Hoje em dia as feministas, elas conseguiram emplacar a ideia de que estar em casa é tedioso e de que o lar é um lugar de escravidão. Vamos ver o comentário de algumas delas, que elas falam sobre isso. Simone de Beauvoir, uma das mais famosas feministas, diz: um parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade, não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem de ser alterada, de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Ela ainda diz: enquanto a família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob a opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Uma outra feminista, Elizabeth Cady Stanton, que foi uma das mais influentes na primeira onda do feminismo, ela escreveu uma espécie de Bíblia feminista, publicada em 1898. E ela classificava o casamento como uma situação análoga à escravidão e a maternidade como uma situação de sofrimento e angústia. Qualquer mulher que tenha crescido em um lar sadio, cercada pelo respeito mútuo do casal e de seus pais, certamente não vai chegar a essa conclusão. O que quase na totalidade dos casos conduziu as feministas mais afamadas a perderem todas as esperanças acerca da família foi a experiência pontual de suas casas esvaziadas de amor e entupidas de violência, como é o caso de Virginia Woolf, Betty Friedan e Gloria Steinem. A insistência feminista em renegar o cristianismo e o casamento, culpando-o pelas frustrações pessoais de cada militante, é a marca do movimento desde a sua origem. O feminismo nos ensina que as mulheres foram aprisionadas em seus papéis sufocantes de esposas e mães. E eu sei que vocês, mulheres, todas nós, somos bombardeadas com isso até os dias de hoje. Pois sim, menosprezam a mulher que se dedica ou se preocupa em ser uma formidável dona de casa. Uma mulher que sonha em ser mãe, que busca servir em seu lar, em fazer dele um ambiente que exala amor. A nossa cultura nos ensina que é mais importante ser bem-sucedida, ter sucesso em nossa carreira, liberdade para gastar dinheiro com o que quisermos e gastar horas cuidando do nosso próprio corpo em uma academia ou uma clínica de estética. Mas não é bem isso que Deus diz. Em Salmo 68, verso 6 diz: Deus faz que o solitário more em família. Ele tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. E em Salmo 113, 9, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Uma forma como Deus escolhe abençoar o seu povo é providenciando um lar. Um refúgio em meio a um mundo difícil, em um lugar onde os relacionamentos podem se desenvolver e ser frutíferos. Uma mulher estéril na Bíblia que teve filhos e tem agora um lar, ela é considerada um objeto digno de louvor e não de pena e de escárnio. Aquele protótipo de sabedoria e virtude, a mulher de Provérbios 31, também exemplifica muito bem a sabedoria doméstica. Quando ela conduz um lar, ela era uma bênção para todos ligados a ele. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, no verso 27. Seu marido é conhecido nas portas. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. O seu marido também a louva. O coração do lar é encontrado nos relacionamentos que são nutridos ali. No conforto oferecido um ao outro, conforto que primeiro recebemos de Deus e então compartilhamos uns com os outros. O lar, meus queridos, não é uma esfera inferior, pois a Escritura diz que ele deve ser edificado com sabedoria divina e através de retidão. Apenas uma dona de casa, entre aspas, é uma frase que a nossa cultura usa para minar a importância do lar. Mas ele tem um inestimável valor para Deus.
A estabilidade dos relacionamentos familiares, o cuidado dos membros mais velhos ou debilitados da família, a disciplina e a educação dos filhos, a calorosa recepção de visitas, a produção de memórias para toda a vida, o exemplo da instrução bíblica, a alimentação saudável numa era de alimentos processados e que contribuem para a nossa falta de saúde em geral, a alegria de um casamento centrado em Cristo. Todas essas coisas, elas têm efeitos duradouros, se não eternos. É interessante que toda vez que eu digo a alguém o que eu quero fazer na residência ou meus planos para o futuro na minha carreira, as pessoas elogiam, as pessoas, nossa, continue, conquiste seu lugar no mercado de trabalho. E quando eu digo a elas que eu tenho sonhos de maternidade, que eu tenho sonhos de ter uma família, um lar, que eu tenho sonhos de ter 4 filhos, as pessoas arregalam os olhos, riam e dizem, vai aguentar nenhuma, vale 4. Algumas amigas gastam tempo tentando me convencer como crianças dão trabalho e como o lar é cansativo. Mulher vai estudar, mulher vai viajar muito, mulher vai aproveitar o teu dinheiro quando tu ganhar em Paris. Deixa esse negócio, vai curtir a tua liberdade. Muitas pessoas desejam fazer muitas coisas antes de ter um filho. E outros ainda pensam que se tivessem um filho, deixariam de fazer muitas coisas. É bastante intrigante, vocês não acham, que a gente tem encontrado tantas coisas mais bonitas e importantes para querer fazer do que formar e criar um ser humano. Salmo 127 diz, os filhos são a herança do Senhor, são uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Um escritor católico, G.K. Chesterton, em seu livro O que há de errado no mundo, ele escreveu uma coisa bem interessante. Quando as pessoas começam a falar dessa função doméstica, não mais como algo somente difícil, mas atribuem-lhe os rótulos trivial, monótona, então eu simplesmente desisto de discutir. Pois, por mais que empenhe toda a energia da imaginação, eu não consigo entender como é que ensinar a regra de 3 para as crianças dos outros pode ser uma ampla e uma grande profissão. E ensinar suas próprias crianças acerca do universo, sobre tudo o que existe, uma profissão restrita. Como é que ser a mesma coisa, professora, para todos pode ser grandioso, mas ser tudo, mãe, professora, cozinheira, enfermeira, para alguém seja algo limitado? Não pode ser. A função de mulher é trabalhosa, mas porque tem uma amplitude colossal e não porque tem um alcance diminuto. Mulher, você é rainha do lar. Você tem liberdade, você tem autonomia, você tem versatilidade na sua casa. Mulher, você, no seu lar, você é mestre cook, é você que decide o cardápio. Você é a paisagista, você é a decoradora, você é a gestora, você é a conselheira, você é a professora, você é a enfermeira. E você desempenha o papel mais fundamental da sociedade, você educa os seus cidadãos. Você edifica a família. Nós resistimos a todo esse ataque contra o nosso lar e as nossas famílias, dedicando-nos a eles como nunca, valorizando-os como nunca. Eu digo isso porque, apesar de não ser casada, e não ter um lar, e não ter todas essas responsabilidades ainda, que eu não vejo a hora de ter, é assim que eu vejo a minha mãe no meu lar. Ela foi e é tudo isso na minha casa. É assim que eu vejo tantas outras mulheres de Deus em seus lares, na minha igreja, na minha família. São verdadeiras mulheres maravilhas. E bem-aventurado é o lar dessas mulheres. Amém. A quarta mentira, queridos, diz assim: Deus é machista. O cristianismo degrada as mulheres. Serena Williams disse assim: obviamente eu não acho que qualquer mulher deva se ajoelhar para agradecer a alguém. Nós mulheres percorremos um longo caminho, por isso não devemos nos ajoelhar em nenhum momento. E Annie Larry Gaylor, feminista americana, disse: vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o incentivo, consolo e inspiração de mulheres reais.
2000 anos de domínio patriarcal sob a sombra da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. Essas afirmações são mais uma evidência de que a serpente ainda sussurra em nossos ouvidos e faz a mulher duvidar daquilo que Deus nos diz. Muitas vezes, muitas vozes hoje sussurram em nossos ouvidos, por meio dos filmes, por meio dos programas, por meio dos livros, das músicas, das conversas. Elas nos dizem que os mandamentos divinos são ultrapassados, são machistas, que a mulher deve se impor e glorificar apenas a si mesma. John Piper diz que a teologia fraca produz mulheres fracas. Ele diz que a teologia fraca é aquela que é centrada na própria mulher. Ou seja, como nós chamamos de antropocentrismo. Teologia fraca não dá à mulher um grande Deus, um Deus grande o suficiente, forte o suficiente, sábio o suficiente, bom o suficiente para lidar com as realidades da vida, de maneira a capacitá-la, a magnificá-lo e a seu filho o tempo todo. Como eu citei no início, os primeiros que se dispuseram a ajudar as mulheres em busca de sua dignidade foram cristãos. Jesus, quando permitiu que Maria se sentasse aos seus pés para ouvi-lo ensinar, ele estava quebrando algumas das normas e práticas da cultura judaica. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a mulheres. Apesar delas não terem permissão de ser testemunhas nas cortes judaicas por serem consideradas mentirosas. Ele ensinou mulheres. Ele recebeu sustento físico e financeiro de mulheres. Ele se dirigiu a mulheres que eram rejeitadas por outros ou ignoradas por homens judeus, como a mulher samaritana à beira do poço, a Maria Madalena, a mulher adúltera e tantas outras. John MacArthur diz, no meio das culturas grega, romana e judaica, que viam as mulheres quase no mesmo nível das propriedades, Jesus mostrou amor e respeito pelas mulheres. Não só Jesus, mas na Bíblia há tantos outros exemplos de mulheres que foram honradas. Na antiguidade, quando a cultura de todos os povos era essencialmente restrita no tocante às liberdades femininas, no acesso à herança, Moisés foi um dos primeiros chefes de Estado a conceder o direito à propriedade, em favor de irmãs órfãs, no caso das irmãs Zelofeade. E Moisés também concedia cartas de divórcio, com o objetivo de poupar algumas mulheres de maridos negligentes e insatisfeitos. Nós podemos ainda citar tantas mulheres de Deus como Débora, Esther, Ruth, que serviram ao Senhor destemidamente e são inspiração para nós até hoje. Queridos, há ainda uma porção de mentiras que são ditas para nós através dos meios de comunicação e de todos os lados hoje, que são propagadas pelo feminismo, que não daria para expô-las todas nem em 10 sermões, mas eu creio que alguns pontos fundamentais e basilares nós podemos discutir hoje. Portanto, concluindo, o feminismo ele é resultado de uma desvalorização da mulher de si mesma. Desvalorização de seus papéis, da sua forma física, da sua forma psicológica. Desvalorização daquilo que Deus colocou em suas mãos. As feministas odeiam as mulheres. Elas querem ser homens, elas querem os papéis dos homens. A deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campanholo, é uma das maiores influências cristãs antifeministas atuais. E após anos de estudo acerca do feminismo, do qual ela foi alvo muitas vezes, ela disse: o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Deus se entristece sobremaneira ao ver mulheres que não entendem o seu valor, que não compreendem o seu papel. Nós temos que parar de querer um papel que não é nosso. Correr atrás de algo que não cabe a nós tem nos custado muito caro. Nossa saúde física, mental, espiritual, estamos cada vez mais esgotadas. Tem nos custado a nossa paz, o equilíbrio do nosso lar, a educação de nossos filhos e a cumplicidade de nossos matrimônios. Então, afinal de contas, como eu posso equilibrar
o ser cristã, o mulher cristã influente, moderna e atual, sem deixar me contaminar com a ideia de mulher deturpada do mundo. Eu gostaria de dizer que a feminilidade bíblica, ela não é um molde único. Não tem a ver com um modo de se vestir com longas saias e estampas floridas, vozes quietas e chá, ou qualquer estereótipo que você pode estar imaginando agora. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. A feminilidade implica em receber aquilo que Deus nos dá. Em outras palavras, as mulheres devem receber aquilo que lhes foi dado, seguindo o exemplo de Maria, que recebeu aquela bênção de Deus quando o anjo lhe foi contar, em vez de insistir naquilo que não lhe foi dado, como Eva fez no jardim. Isso não significa que uma mulher deve se sujeitar à coerção ou à violência, mas que deve receber com as duas mãos e todo o seu coração tudo o que Deus preparou para você. Raquel dos Santos, coordenadora nacional das Mensageiras do Rei, ela disse: no atual contexto ideológico e cultural em que vivemos, nós mulheres temos sido privadas do exercício de um direito básico, o direito de sermos quem fomos criadas para ser. Quem fomos criadas para ser, e não o que o mundo diz, ou o que os movimentos sociais dizem que devemos ser, e tampouco que as mulheres da mídia falam que precisamos ser. Que sejamos mulheres radicalmente femininas, que lutemos para ser o que nós fomos criadas para ser. Eu quero encerrar com Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Feliz Dia da Mulher a todas vocês, mulheres cristãs, que são ousadas o suficiente para serem radicalmente femininas, biblicamente femininas em um mundo caído. Que Deus nos abençoe.